Saudações, nobres alunos. Iniciamos a semana remota número 4, regime remoto número 4. Eu penso que nós já encerramos, pelo menos neste momento do curso, a fonte do direito lei. Vimos toda a pirâmide gaussiana, todas as categorias da pirâmide, todas as espécies normativas, comentamos sobre várias delas, comentamos sobre o processo legislativo das principais, lembrando que tem muita coisa para falar ainda de pirâmide gaussiana, mas para este momento do curso, julgo adequada as aulas até então ministradas, ok? Só para levantar a dúvida, dúvidas que serão esclarecidas ao longo do curso como um todo, haveria hierarquia entre lei federal e lei estadual e lei municipal? É uma pergunta. Lei delegada, nós falamos pouco dela. Já ouviram falar em lei delegada? Ela é usada? Qual o sentido dela? Para que ela serve? Ok? Ainda falaremos também ao longo do curso as matérias que são proibidas em medida provisória, são várias delas, certo? São temas interessantes, mas que serão melhor explicados no direito constitucional. Prosseguindo com a matéria, avançando com a matéria, nós vamos para a jurisprudência. Os senhores sabem o que é jurisprudência? Já ouviram falar? Tem alguma noção? Bom, creio que não. Creio que não. Estudaremos a partir de então, ok? Etimologicamente, jurisprudência significa sabedoria dos prudentes, que não traduz o seu sentido atual, ok? O que seria a jurisprudência? Jurisprudência seriam decisões dos tribunais, decisões uniformes e reiteradas. Notem, decisões no plural, muitas decisões no mesmo sentido, emanadas dos tribunais, elas criam uma jurisprudência, certo? E veja, toda vez que você tiver um caso semelhante, você pode usar aquilo como parâmetro em uma futura decisão. Deixa eu explicar isso melhor. Antes de mais nada, é necessário esclarecer a diferença entre decisões inter partes e decisões erga omnes. Podemos discutir isso melhor na live de amanhã, ok? Toda terça-feira nós estamos fazendo a nossa live, os senhores estão presentes, comparecendo, estou muito satisfeito, está sendo legal, está sendo bacana, gratificante. Espero que para vocês também esteja sendo proveitoso. Decisões erga omnes e decisões inter partes. Deixa eu explicar isso. Uma decisão inter parte, ela só vale para as partes que figuraram naquele processo. Exemplo, eu tenho o autor A, eu tenho o réu B, ou eu tenho o demandante A e eu tenho o demandado B, certo? E no final daquele processo, o juiz vai dar uma decisão, vai prolatar uma sentença e vai solucionar um problema. Vai resolver um conflito de interesse entre aquelas partes, vai solucionar aquele problema, de tal modo que aquela decisão vale para aquelas partes daquele processo. Ela não vale para terceiros que não figuraram naquele processo. Então veja, uma decisão vale para as partes que figuraram naquele processo. Tudo bem até aqui? Simples. Bom, imaginem os senhores que existem decisões que valem para todos, indistintamente, ainda que todas essas pessoas não tenham participado daquele processo. Explico. Uma decisão erga omnes, ela vale para todos, indistintamente. Ela vale mesmo para as pessoas que não figuraram naquele processo. Uma decisão erga omnes. Uma decisão inter partes, ela só vale para as pessoas que figuraram naquele processo. Nem todo processo tem só um autor e só um réu. Você pode ter lá 10 autores, 50 autores, 100 autores. Eu posso ter um réu, 10 réus, 100 réus. Não tem problema.
Mas se aquela pessoa figurou no processo como parte, teve a oportunidade de se defender, teve a oportunidade de produzir prova, interferiu de alguma forma na conclusão daquele caso, aquela decisão vale para ela. Isso é a lógica das decisões interpartes. Já a lógica da decisão erga omnes é diferente. Por exemplo, entra em vigor uma lei que é inconstitucional. Algum legitimado entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo ao Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que declare aquela lei inconstitucional. Aquela decisão vale para todo mundo. Não só para aquela autoridade que tem o poder de pedir que se declare aquela norma inconstitucional. Aquela decisão vale para todo mundo. A norma será inconstitucional, não será aplicada mais. Aquela decisão vale para todos. É uma decisão erga omnes, por exemplo. Outra questão interessante. Meio ambiente. Várias decisões relacionadas ao meio ambiente, elas valem para todos. Por quê? Quem é dono do meio ambiente? Ninguém. Todo mundo é de alguma forma interessado em um meio ambiente rígido, saudável, limpo. Então, alguma ação que versa sobre o meio ambiente vale para todo mundo, indistintamente, inclusive para aqueles que não participaram no processo. Imagine, por exemplo, direito do consumidor. Não, Bruno, direito do consumidor é individual. Eu comprei alguma coisa, estava estragado, a loja que me vendeu não quis consertar, não quis me devolver o dinheiro, não quis me dar outro que não estava estragado. Se eu entrar, a decisão é individual. Não, sim. Mas há o direito do consumidor coletivo. Quer ver um exemplo? Suponhamos que eu compro lá uma caixinha de leite e lá está escrito que tem 1000 ml de leite. A empresa, ela tira de cada caixinha 5 ml. Algo desprezível frente a 1000 ml, concorda? Mas está errado. Ela está vendendo como se tivesse 1000. Por que está faltando 5 ml? Agora você vai entrar na justiça para cobrar 5 ml de leite? Quanto que vale uma caixa de leite? Quanto que valeria 5 ml? Não vale o papel, não vale a tinta da impressora, não vale o tempo que você vai ao fórum. Não vale o perfume que você usou para ir ao fórum. Não vale. Você vai entrar? Não vai. É insignificante, desprezível. Tudo bem. Essa empresa vende 1 milhão de caixinhas de litro de leite ao mês. Aí já dá uma grana, concorda? E ao ano? Imagina o dinheiro que isso dá. Aí algum legitimado ingressa com uma ação que visa, de certa forma, coibir esse erro. Todo mundo vai ser beneficiário de alguma maneira. Mesmo aquelas pessoas que não tenham participado do processo, por exemplo. Vocês estão entendendo a lógica? Há direitos que são transindividuais. Não vou entrar nesse mérito agora, isso é um pouco mais complicadinho, mas há direitos coletivos, direitos difusos, direitos individuais homogêneos. Depois eu posso mandar uma tabela diferenciando esses direitos. Geralmente nesses direitos, as decisões são erga omnes. Elas valem para todos, inclusive para aqueles que não tenham participado do processo. Veja, como eu falo em jurisprudência, só tem sentido nas decisões interpartes. Não tem sentido falar em jurisprudência em decisões erga omnes, em que uma sentença vale para todo mundo e resolve o problema de todo mundo, ao mesmo tempo. Já nas decisões interpartes, são aquelas decisões que só valem para aquelas pessoas que fizeram parte daquele processo. Veja, tudo bem. Suponhamos que eu tenho um problema. E muita gente tem o mesmo problema. Muita gente. Aí eu ingresso, ganho. Aí se recorre e chega ao tribunal. O tribunal confirma, você ganhou, Bruno. Aí a outra pessoa entra também e ganha. O outro também entra e ganha. O outro também entra e ganha. Vai chegar uma hora que aquela quantidade de decisão, ou aquelas decisões, elas são uniformes, elas são no mesmo sentido, elas são emanadas dos tribunais, elas são aplicadas em casos, todos os casos são de certa forma semelhantes. Sendo assim, você cria uma jurisprudência.
O juiz, ao julgar um caso daquele, já fala assim, nossa, tem um monte de caso igual. E todos foram resolvidos desta forma. Ele vai aplicar aquele raciocínio, aquele entendimento em todos os casos que chegarem a partir de então. Isso é uma jurisprudência. Vejam, Bruno, mas se eu já tenho a lei, por que eu preciso da jurisprudência? Calma, eu não tenho lei sobre tudo. Não existe lei sobre todos os assuntos. Há assuntos que não existem lei regulamentando ainda. E vejam, e há casos em que a própria constitucionalidade da lei é questionada. Como que eu sei se aquela lei é inconstitucional ou não? Às vezes há alguma alegação. Então vejam, eu tenho jurisprudências que são no mesmo sentido da lei. O que eu estou querendo dizer? Que a jurisprudência diz que a lei é assim, que a lei está correta, que ela tem que ser aplicada. Bruno, não precisa da jurisprudência, eu já tenho a lei. Calma. Às vezes a aplicação daquela lei é polêmica. Então há jurisprudências segundo a lei, segundo lei. Há jurisprudências prater legem, ou seja, elas solucionam casos que não estão previstos em lei ainda, e existem. Os senhores já sabem que o juiz não pode indeferir um pedido porque não existe lei sobre aquilo. Ele pode até indeferir, mas ele tem que explicar o porquê, ele tem que fundamentar. A falta de lei não é argumento para indeferir. E eu tenho jurisprudência, inclusive, contra a lei. Bruno, isso não é estranho? Um juiz dando uma decisão contra a lei, o juiz não é obrigado a observar a lei? Não só o juiz, como todos somos observados a cumprir as leis. Mas a lei pode ser inconstitucional. Eu posso ter várias decisões no mesmo sentido dizendo que aquela lei é inconstitucional. Sendo assim, eu crio uma jurisprudência contra a lei. Posso fazer isso. Eu posso pleitear em juízo contra a lei. Olha que estranho. Se eu estiver, por exemplo, pautado numa tese de inconstitucionalidade. Se eu tiver uma jurisprudência favorável, isso me ajuda. Facilita a minha vida. Bruno, o juiz é obrigado a acatar a jurisprudência? Em regra, não. Tem uma exceção. Mas, em regra, o juiz não é obrigado a acatar a jurisprudência. Porque ele tem liberdade. Mas veja, normalmente isso não acontece. Porque se já existem várias decisões no mesmo sentido emanadas do tribunal a que o juiz é vinculado, porque se ele der uma decisão contra a jurisprudência dominante no tribunal, você recorre ao tribunal reforma. Mas ele é obrigado a cumprir? Via de regra, não. Via de regra, o juiz não é obrigado a cumprir uma jurisprudência. Bruno, você disse que são muitas decisões no mesmo sentido. E se eu tiver só uma decisão que me favorece? Isso é jurisprudência? Não. Isso é um precedente. Tudo bem? Criou-se um precedente. Eu tenho uma decisão, ou duas, talvez três, que me favoreça. Isso por si só não é uma jurisprudência. Mas à medida que eu tenho várias decisões no mesmo sentido, eu crio uma jurisprudência. E isso vira, de certa forma, uma fonte do direito. Compreenderam o contexto da jurisprudência? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui de prática. Você sabe a diferença de roubo e de furto? Os dois são crimes contra o patrimônio. A diferença é que o roubo ele é praticado com violência ou ameaça à pessoa, e o furto há uma subtração patrimonial sem que exista violência ou grave ameaça à pessoa. A diferença do furto e do roubo é basicamente essa. Vamos lá. O furto é mais leve do que o roubo. Mas dentro das modalidades de roubo, há modalidades mais graves e menos graves. Por exemplo, o roubo, quando ele é feito com arma de fogo, ele tem a pena muito mais grave. A pena maior do que a do roubo comum. No roubo comum é aplicada a violência, é aplicada a ameaça, mas eu posso aplicar uma violência ou uma ameaça sem arma. Essa questão já está decidida, inclusive já mudaram até a lei, ok? Mas antes de mudarem a lei, qual que era a polêmica? O roubo com arma é mais grave. Faz sentido. É mais pesado, o cara é mais perigoso. A pena do roubo com arma é mais grave. É o que nós chamamos de roubo qualificado. Vamos lá então. O que vai acontecer então? E o roubo com arma de brinquedo?
ele tem a pena mais grave ou só arma de fogo real, com potencial lesivo, tornaria a pena mais grave? O que vocês acham? Antes disso, eu tenho que responder outra pergunta. O porquê do que o roubo com arma ele é mais grave do que o roubo sem arma? É o potencial lesivo da arma, ou seja, né, eu estou correndo muito mais risco num roubo que alguém está armado do que num roubo que alguém não está armado? Ou é o poder de intimidação da arma? Porque pode ser um cara grandão, fortão, bombadão, lutador, pode ser o que ele quiser. Chega um molequinho de 11 anos com uma arma na mão, faz o cara imitar galinha, faz o cara cantar Meu Pintinho Amarelinho, faz o cara rebolar e o cara vai obedecer. O cara com a arma apontada para você, meu amigo, pode ser um menino de 11 anos, 12 anos, e ele com uma arma de fogo apontada, ele tem poder. Poder de intimidação. Agora, e se essa arma for de brinquedo, mas uma arma de brinquedo que pareça uma arma real? É o que nós chamamos de simulacro. E aí? Não dá para saber olhando. Vou te dizer, eu tenho um conhecimento relativo de arma, gosto do assunto, tenho alguns livros de balística, já fiz muitos cursos, trabalho com isso. Tem réplica que você olha assim, não dá para saber não, só depois que você coloca a mão. Imagina no aperto, no escuro, você fica com medo de olhar, o cara gritando com você, você é nervoso, não dá pra saber. Aí eu te pergunto, a arma de brinquedo, que é uma réplica bem feita, qualifica o roubo ou só arma de fogo real? Demoraram muito tempo para chegar a essa conclusão, certo? Chegaram à conclusão que só a arma de fogo mesmo, a arma real, pode qualificar o roubo. Tanto que eu preciso pegar a arma e fazer uma perícia nela, para dizer que ela é eficiente. Se teve um roubo e depois o cara fugiu, você prendeu o cara depois e não pegou a arma, se eu não tiver um laudo pericial dizendo que é uma arma de fogo com potencial lesivo, não qualifica. Logo, hoje, a arma de brinquedo não qualifica mais. Mas isso é polêmico, era polêmico, demoraram muitos anos para chegar a essa conclusão. Como que chegaram a essa conclusão? Com diversas decisões reiteradas no mesmo sentido, certo? E existia a lei, mas a lei deixava uma margem de interpretação. Notem, eu posso ter uma jurisprudência contra a lei, posso, se a lei for inconstitucional, por exemplo. Eu posso ter uma jurisprudência para suprir lacunas da lei, que é a praterlegem, e eu posso ter uma jurisprudência que vai confirmar exatamente o que a lei diz. Tudo bem? Tranquilo. Aqui eu estou explicando, né? A secunda legem, praterlegem e contralegem. Jurisprudência e costumes. Eu vou explicar costumes primeiro para depois voltar aqui e explicar a diferença entre ambos, certo? Mas eu queria falar sobre súmula. O que seria a súmula? O que seria uma súmula? Súmula, de certa forma, significa um resumo. Não sei quem gosta de futebol aí, eu particularmente não gosto, mas você está lá, a súmula do jogo. É um resumo do que aconteceu no jogo, certo? É a súmula do jogo. Súmula é resumo. Preciso dizer para vocês. Eu vou mandar para vocês um organograma nas atividades, um organograma do Poder Judiciário. Todos os órgãos do Judiciário brasileiro. Só para lembrar, só de tribunais de justiça são 27 no Brasil. E eu posso ter uma jurisprudência em um tribunal e outra jurisprudência diversa em outro. Pior ainda, dentro do mesmo tribunal eu posso ter jurisprudências diferentes. Suponhamos que em Minas eu tenho 10 câmaras criminais. Como assim? Eu tenho 10 órgãos dentro do mesmo tribunal e eles podem divergir entre si. Não tem problema nenhum se isso acontecer e não raramente isso acontece. Então, considerando que eu posso ter jurisprudências divergentes dentro de um mesmo tribunal, esse tribunal pode se reunir e votar o sentido que eles querem. Eles podem votar um dado sentido para unificar a jurisprudência.
Isso é bom porque traz segurança jurídica, traz celeridade. O que mais? Aproxima do direito à igualdade, porque todos terão uma decisão semelhante ou igual. Vamos lá. Todo e qualquer tribunal pode emanar uma súmula. Aprenda isso. Todo e qualquer tribunal pode emanar uma súmula. Então eu tenho súmulas do Tribunal de Justiça de Minas, eu tenho súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu posso ter súmula do Tribunal de Justiça da Bahia, do Ceará, do Maranhão, de Alagoas, do Amazonas, não tem problema. Eu posso ter jurisprudência dos tribunais regionais federais, eu posso ter jurisprudência do STJ, do STF. Todo tribunal pode emanar uma súmula. A súmula nada mais é do que um tipo de jurisprudência, porém uma jurisprudência mais consolidada, geralmente em casos polêmicos, obviamente. Para existir divergência jurisprudencial dentro de um mesmo tribunal, o tema tem que ser polêmico, tem que ser complexo. A súmula, então, é um tipo de jurisprudência. É uma jurisprudência, digamos, mais consolidada, mais segura, mais firme sobre determinado assunto. Vou repetir, todo e qualquer tribunal pode emitir uma súmula. O juiz é obrigado a seguir a súmula? Ainda não. Ele tem liberdade para julgar. Agora, cuidado. O Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, somente o Supremo Tribunal Federal pode editar súmula vinculante. Como o próprio nome já diz, a súmula vinculante, ela obriga. O juiz é obrigado, sim, a seguir a súmula vinculante. Vinculante significa isso, que vincula, que o juiz é obrigado a cumprir. Essa ideia, ela foi introduzida no direito brasileiro em 2004, certo? Qual que é o objetivo? Unificar a jurisprudência, trazer segurança jurídica, trazer celeridade. O que é celeridade? Agilidade nos processos. Emitida uma súmula vinculante, os tribunais e juízes são obrigados a obedecê-la. Tudo bem? A própria administração pública, direta e indireta, também é obrigado a obedecê-la, certo? Há dois órgãos que não se encontram vinculados à súmula vinculante. Vinculado à súmula vinculante ficou estranho, né? Ficou uma literação. Há dois órgãos que são obrigados, que não são obrigados a cumprir uma súmula vinculante. É o próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles podem mudar uma súmula vinculante anteriormente expedida. Eu tenho uma súmula vinculante, nós mudamos de ideia e a gente quer mudar essa súmula. Não tem problema. A súmula vinculante, então, não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal, se caso queira fazer uma outra súmula em sentido diverso. E a súmula vinculante não obriga o Poder Legislativo na função legislativa de criar leis. O Poder Legislativo tem independência, tem autonomia, tem liberdade para criar leis. E eles não são obrigados, quando da criação dessas leis, seguir a súmula vinculante. Tudo bem até aqui? A súmula vinculante obriga sim os juízes e tribunais, obriga também a administração direta e indireta. E a súmula vinculante ela é emanada do Supremo Tribunal Federal. Em casos polêmicos, casos complexos, em que existem divergência jurisprudencial, toda súmula vinculante versa sobre direito constitucional, toda súmula vinculante versa sobre assunto constitucional, que é a própria função do Supremo. O Supremo só julga causas constitucionais, ok? Eu preciso de 2/3 dos votos dos membros, lembrando que são 11 ministros, eu preciso de 2/3 desses votos para que seja aprovada uma súmula vinculante. Macete de estudo para concurso, para prova da OAB. Você está lá lendo os artigos do Código Civil, por exemplo, e lá tem uma remissão a uma súmula. Vá lá atrás e veja que súmula é essa, porque ela vai cair na sua prova. A súmula vinculante cai muito em prova e concurso. Conheça as súmulas vinculantes. Quando você estiver estudando uma matéria e sobre aquela matéria já tem uma súmula vinculante expedida, conheça. Entenda a súmula. Porque isso vai cair na sua prova e isso vai ser importante na sua vida prática. Lembrando que súmula é um tipo de jurisprudência, ok?
Toda a jurisprudência, inclusive a súmula, não vincula, porém, a súmula vinculante é diferente e ela obriga a todos o cumprimento. Lembrando que só o Supremo Tribunal Federal pode editar súmulas vinculantes. Eu estou com 32 súmulas vinculantes aqui, mas é porque esse slide é do ano passado. Eu estou com muito mais do que isso, ok? Não vincula o próprio poder legislativo no que diz respeito à criação de leis. Sob o ponto de vista administrativo, obriga sim o legislativo, tá? E não vincula o próprio Supremo, ok? Lembrando que o objeto da súmula vinculante são temas constitucionais, eu tenho que ter divergência jurisprudencial, tem que ter controvérsia, tem que ser algo polêmico, certo? E vamos lá. Sobre súmula, basicamente era isso. Sobre súmula e sobre jurisprudência, basicamente o que eu tinha que falar. Lembrando que hoje nós temos alguns instrumentos no direito brasileiro de processo coletivo. O que é isso? Eu posso ter um problema que é só meu, um problema particular, que às vezes não se repete muito. Mas às vezes há um problema que existem milhares, por que não dizer milhões de casos no Brasil sobre aquele problema. O judiciário vai ser inundado de ação sobre o mesmo tema. O que pode acontecer? Essas ações elas podem ser suspensas. O juiz ou o próprio tribunal vai decidir sobre uma daquelas e a decisão sobre aquela ação valerá para todas. São instrumentos de processo coletivo. Veja, eu posso resolver o problema a conta-gotas ou eu posso resolver o problema por uma baciada inteira. Então toda a lógica da jurisprudência está mudando em face a esses instrumentos de processo coletivo. Lembrando que o estudo da jurisprudência só faz sentido em decisões interpartes. Decisões erga omnes não faz sentido, não precisa de jurisprudência, porque uma decisão vale para todo mundo e já resolve o problema de uma vez por todas. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando? Vou contar um casinho para vocês aqui. Em sala de aula eu gosto de contar causo, né? Aqui na aula virtual não vejo problema em contar também. Quando eu entrei na polícia, eu fiquei durante muitos anos sob o seguinte sistema. Como funciona o plantão? O nosso regime de trabalho prevê 40 horas semanais. Uma média de 8 horas por dia, de segunda a sexta. 40 horas semanais. Tudo bem, Bruno, entendi. Mas a polícia funciona 24 horas. Uma semana tem 168 horas. Para uma função que eu preciso de alguém 24 horas, um médico, um policial, digamos, né, um servidor aí da Energisa, um servidor da Copasa, enfim, vários serviços, um bombeiro, SAMU, vários serviços, eu preciso de alguém 24 horas. Não pode parar, não, amanhã eu volto. Não funciona assim, ok? Não funciona assim. Precisa de alguém 24 horas. Tendo em vista que a jornada de trabalho são 40 horas semanais e uma semana tem 168 horas, eu precisaria de 4 pessoas para ter alguém 24 horas à disposição e ainda ficaria faltando 8 horas por semana. Lembrando ainda que esses servidores tiram férias, ficam doentes, se casam, parente falece, enfim, existem as licenças também. Então, tranquilamente, eu preciso de 5 pessoas para ter uma pessoa 24 horas à disposição. Vamos lá, Bruno, deixa eu tentar entender aqui. Então, se eu preciso de um médico 24 horas, eu preciso ter 5 médicos. Enfermeiro, 5. Policial, quantas pessoas tem na viatura? 3. Tá razoável, 3 tá razoável. Eu preciso de 15 pessoas. Como que funcionam os delegados de comarcas pequenas? Eu trabalhava o expediente. E o resto da madrugada? E os finais de semana? E os feriados? Como é que funcionava isso? Um dia tem 24 horas, se eu trabalho 8 horas por dia, faltariam 16. Na verdade, nós estávamos à disposição. Eu trabalhava 8 horas por dia. E qualquer hora que me chamasse, eu tinha que
me virar, lavar o rosto, botar uma roupa e ir pra delegacia. Qualquer hora da noite, todos os dias da semana. Inclusive sábado e domingo. Eu só podia me ausentar da cidade nas férias. Por quê? Bruno, mas te chamava todo dia? Não. Não me chamava todo dia, não. Mas entendi que me chamava porque eu virava à noite na delegacia. Tudo bem. Tem sábado que me chamava, eu passava a tarde inteira ou a noite inteira na delegacia. Tudo bem. Você folgava depois? Não. Depois eu tinha que ir para a delegacia e dar meu expediente, porque as pessoas não iam lá para pegar documento de carro, para prestar depoimento, para fazer reclamação. Enfim, a polícia não para. Bruno, mas você ganhava hora extra? Eles diziam que não. Diziam que não porque, como eu era policial, eu estava sujeito a esse regime. Eu não concordava. Não concordava mesmo. Vamos lá, vamos discutir isso. Não tinha nenhuma lei que falasse sobre isso. Na CLT, que não se aplica a mim, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, vale para os empregados da iniciativa privada e para alguns empregados também da iniciativa pública, né? Hora à disposição é o mesmo que hora trabalhada. Faz sentido. Porque eu não podia sair da cidade, eu não podia beber. Imagina se eu estou lá em casa tomando uma cerveja e tal, me excedo um pouquinho, tomo mais do que eu deveria dentro da minha casa. Aí eles precisam de mim e me ligam. Aí chega o delegado bêbado na delegacia. Que ocorrência é essa aí? Porra, que ocorrência que é essa aí, cara? Embriaguez ao volante. Aí o cara tá preso porque tá embriagado dirigindo. Chega o delegado bêbado na delegacia. Como é que funciona isso? Eu não podia beber. Eu tinha um amigo que o pai dele tinha uma fazenda lá, o pessoal gostava de ir pra lá, fazer churrasco, assava leitoa, assava javali, peixe que eles pescavam lá. Só que lá não pegava celular. Eu não podia ir e ficar lá, dormir lá, porque se precisar de mim eles não iriam me encontrar. Como é que eu faço? O que eu fiz? Entreguei uma ação cobrando hora extra. Ninguém tinha entrado com essa ação, porque não existia lei dentro do serviço policial que regulamentasse essa questão. Veja, eu não estou negando em atender na hora que me chamar. Me chamou, eu vou. Mas eu tenho que ganhar para isso. Eu estou trabalhando a mais. E aí, eu tenho razão ou não? Bom, entrei, brigamos, discutimos, o Estado questionou, falou que como policial não teria direito a hora extra e coisa e tal, para lá e para cá. Ganhei. Teria direito a hora extra sim. Ganhei 5 anos de hora extra. Depois que eu ganhei, outras pessoas se encorajaram, começaram a entrar também. No estado inteiro, um monte de gente entrou, um monte de gente ganhou. Vejam, como são decisões reiteradas no mesmo sentido, isso virou uma jurisprudência. Eu demorei a ganhar, tá? Foi uns 7 anos para conseguir a decisão. Ganhei em primeira instância, depois ganhei em segunda instância, de 3-0 na segunda instância. São 3 desembargadores, eles votaram, os 3 ao meu favor. Ganhei na primeira, ganhei na segunda. Aí transitou em julgado. Agora eu estou na fila de precatório, depois eu explico isso, tá? Por quê? Se você ganha um dinheiro de uma empresa, ela não te paga, você vai lá e penhora alguma coisa dela. Aí vende aquilo lá em leilão, o dinheiro vem para mim, me pagou. Como que eu vou penhorar alguma coisa do poder público? Eu vou penhorar a viatura policial? Eu vou penhorar as carteiras do colégio? Eu vou penhorar os equipamentos do hospital? Então eu tenho que entrar numa fila e o Estado vai pagando um pouquinho todo ano e essa fila vai andando. Vai demorar para eu receber, não tem problema. Um dia eu recebo. Talvez minha filha, talvez meus netos, talvez eles recebam um dia. Né? O Estado ele é um bom cobrador e um péssimo pagador. Não tem problema. Mas veja, eu ganhei, aí outras pessoas começaram a entrar. Eles usaram a minha decisão como precedente, não como jurisprudência. Depois que eles ganharam, outros ganharam, outros ganharam. Aí sim virou uma jurisprudência. Hoje quem está entrando ganha rápido. Porque não tem muito o que discutir. Já tem uma jurisprudência nesse sentido. Vocês estão entendendo a importância da jurisprudência? Ok? Espero que tenham entendido. Podemos fazer uma live amanhã às 19 horas, ok? Porque na verdade é o seguinte, ou é uma aula gravada, ou é uma live.
nós estamos fazendo os dois, ok? A live é um plus, é uma cortesia que nós estamos fazendo, tá? Considerando esse período de crise aí, essa dificuldade que nós estamos tendo de nos encontrarmos, de estudar, de passar o conhecimento, tá bom? Seja como for, os senhores estão convidados para uma live amanhã às 19 horas. Beleza, pessoal? Boa sorte e bom estudo a todos aí. Grande abraço.